Entretanto, já começaram a surgir reações ao veto presidencial ao plano de carreiras, funções e remunerações, a começar pelos dois sindicatos da classe docente, o SINDEP e o CIPROFES. Ambos os sindicatos consideram que a questão salarial não satisfaz plenamente, mas já é um passo na direção certa, enquanto continua pendente a questão de enquadramento relacionada com os graus de licenciatura, mestre e doutor. Para já, no rol das reações, uma satisfação moderada do SINDEP e do CIPROFES ao veto do Presidente da República ao PCFR, Plano de Carreiras, Funções e Remunerações da Classe Docente. Tanto um como outro sindicato saúdam o veto, considerando que o diploma não satisfazia plenamente a classe docente, com algumas nuances nas reações dos líderes do CIPROFES e do SINDEP. Entre satisfação moderada e acusações de inconstitucionalidade do referido diploma. A nossa primeira reação é congratular com a postura da Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que esteve muito bem. Portanto, para nós, isso não é nenhuma surpresa. Nós dissemos desde a primeira hora que o documento é um documento lesivo à classe docente, um documento muito pobre em termos jurídicos, em termos da própria escritura e também viola de que forma a Constituição da República em vários artigos e, mais do que isso, não obedece àquilo que das recomendações da própria Unesco e da OIT e também não está de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo de 2010 e ratificada em 2018. Porque para com a classe docente, o que é que nós temos que ter, obrigatoriamente, é ter um estatuto da carreira do pessoal docente, um estatuto especial da classe, e não o novo PCFR, como o governo quer passar a querer. Nós não alinhamos concretamente no veto, nós alinhamos numa questão de devolução, nós íamos numa linguagem que era devolução do diploma ao governo para reaver os pontos que não foram totalmente consensualizados. Neste momento nós pensamos que o ponto não consensualizado tem a ver principalmente com a carreira dos mestres e doutores, porque no futuro a carreira dos professores poderão naturalmente bloquear-se à semelhança do que tem vindo a acontecer. Ou também o que pode pôr em risco a questão da escola pública. Repare, se nós não pensamos na valorização dos mestres e doutores, no futuro nós poderemos ter escolas privadas que venham a valorizar os mestres e doutores e que venham a dar maior valorização aos mestres e doutores e poderá pôr em causa a escola pública que nós pensamos agora somente com a entrada dos professores licenciados. Então nós pensamos que os professores mestres e doutores devem ser salvaguardar os seus direitos, ou seja, o reenquadramento dos mestres e doutores é o principal nesse foco. Entretanto, a questão salarial tem mobilizado os discursos, mas a questão ainda não é tão cristalina quanto isso, com a reação dos dois sindicatos a registrar ligeiras versões. Enquanto o CIPROFES considera que até janeiro, data da entrada em vigor do diploma, há tempo, o SINDEP já é mais pessimista e reservado. O governo tenta a todo custo passar a mensagem para a sociedade cabo-verdiana, para duas categorias profissionais dentro dos professores. Os professores que não têm qualificação, não têm formação para a docência, um salário mínimo um salário de 55 mil escudos. Isso tem que ficar claro, que é um salário líquido, não é um salário líquido. Portanto, na mão, os professores não irão receber esse valor. E também um salário para os professores que têm licenciatura, 91 mil escudos, também líquido. Os professores recebem pouco, ou seja, de 70 mil escudos todos os dias. Os professores que têm Instituto Pedagógico nos contactam a nos perguntar para onde é que nós vamos. E nem o senhor Ministro da Educação nos soube dar resposta, porque nem ele sabe também, porque não há uma tabela de transição remuneratória para todos os professores. A questão salarial, o ponto alto da nossa reivindicação seria a discussão de um patamar de 107 mil escudos. Já chegamos a um ponto que é 91 mil escudos. Nós consideramos tanto quanto razoável do país que temos. Nós valorizamos a questão também do país que temos, mas
que ela venha a ser posta em prática o mais breve possível em termos da questão salarial. E a questão da entrada em vigor do diploma, que era para ser dia 1 de janeiro? E nós pensamos que o diploma ele foi devolvido ao governo para análise. E nós temos tempo ainda, uma vez que ela só será posta em prática a partir de janeiro. Seja o tempo que for posto, ela terá o efeito retroativo a janeiro, é o que foi discutido. A decisão do Presidente da República acaba por ir contra as expectativas do Primeiro-Ministro, que no passado dia 7 de agosto, em declarações à imprensa, afirmava que muita discussão, houve muita conversação, houve muita negociação, depois houve tempo de decisão. Repare, os sindicatos têm a sua posição, mas o sindicato não pode impor a sua vontade ao governo. Nós representamos, para além daquilo que é a relação do sindicato com o governo, nós apresentamos uma solução direta que beneficia os professores, a classe docente, não só a nível salarial, mas a nível do desenvolvimento na carreira, um salto significativo. Eu não percebo essa vontade de continuar a estimular polémica relativamente a um assunto que já está devidamente tratado e decidido. Eu não vejo qual é o argumento que o Presidente poderá ter para não promulgar o diploma. Portanto, quem define a política de educação é o Governo, quem executa a política é o Governo, a não ser que haja problemas de constitucionalidade, que não creio que haja. Não há descontentamento. É evidentemente que um ou outro pode considerar uma posição não convergente com a sua vontade, mas nós temos órgãos próprios e temos um regulamento que nós aplicamos. No total, englobando todos os níveis de ensino, Cabo Verde conta com mais de 8.000 professores.